Eu estava aqui pensando que hoje em dia as IAs se tornaram uma ferramenta meio que natural no nosso dia a dia, né? E assim, elas costumam ser úteis para praticamente tudo, né? Organizar dados, tarefas, gerar conteúdos de imagens e textos, tirar dúvidas ou até mesmo desabafar. Mas eu acho que, apesar das facilidades que as IAs proporcionam, elas podem ao mesmo tempo te deixar limitado, criativamente falando, sabe? Eu percebo que muitas pessoas não querem mais se dar ao trabalho de criar algo espontâneo. Aí deixa tudo para IA fazer. E quando eu digo criar algo, não estou falando de coisas mirabolantes, e sim de coisas simples, sabe? Como criar textos, roteiros, poesias, desenhos e outras formas de arte. E o engraçado é que hoje em dia tem os famosos artistas e escritores de IAs, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que escreveram livros somente julgando palavras-chave e colocando poucos detalhes para IA desenvolver o resto. Tipo, a pessoa nem se dedica a criar algo profundo, né? Ela simplesmente monta um prompt bem mastigado e fica por isso mesmo. Simples assim. E também já ouvi casos de pessoas que usam IA para fazer quadrinhos e tirinhas. A pessoa só descreve as características dos personagens, a frase que cada um deles vai falar e manda a IA se virar com o resto. E assim, e o mais bizarro é que essas pessoas realmente acreditam que elas são talentosas por fazerem isso, né? Se sentem os novos Maurício de Souza da geração atual. E é por causa dessas coisas que algumas pessoas têm um certo preconceito com as IAs, sabe? E por mais que a ferramenta possa trazer prejuízos, eu não posso deixar de reconhecer, né, que ela ajuda bastante como um auxílio. Eu não sou daqueles que ficam demonizando as IAs. Eu acredito que sabendo utilizá-las bem, você consegue tirar bom proveito delas. E eu vou dar um exemplo de uma situação que a IA me ajudou muito. Não é querendo me gabar, mas eu sempre fui uma pessoa que procurou ao máximo escrever bem, na medida do possível, claro. Eu nunca fui daqueles que cometiam erros gramaticais grotescos, mas eu sempre tive dificuldades em usar corretamente as preposições, né? E as regras de regência verbal na hora de escrever. E foi então que eu tive a ideia de usar o chat GPT para aprender melhor esses padrões, né? Eu pedi para ele gerar frases simples e cotidianas em que é comum o uso de preposições e da regência verbal. E todas as frases que ele gerava, eu ia anotando-as no caderno para fixar bem na mente. E meio que deu certo, né? Hoje em dia eu não fico tão perdido assim. Consigo empregar até que bem o uso das regras na hora de escrever ou falar. Eu usei o exemplo de regras gramaticais da língua portuguesa, mas você pode usar a IA para outras coisas também. Não se limita somente a isso. E falando em regras gramaticais, uma coisa curiosa que eu percebi é que a gente chegou a um ponto tão crítico que o simples fato de você escrever um texto bem estruturado e sem erros de gramática já é motivo de acharem que você está usando o chat GPT, né? Ainda mais se você costuma usar travessão nos textos. O pior é que eu sempre usei travessão nos textos que escrevia, né? E hoje ele é meio que um indicativo de que a pessoa está usando IA para criar textos. E até eu até evito de usar muito, né, por causa disso. E o foda é que nem escrever direito a pessoa pode mais, né? Então, só para concluir, eu não acho que usar IA é algo ruim. Eu acho que se você usá-la como uma ferramenta de auxílio, só tem vantagens. Mas eu acho que o problema começa quando você deixa ela pensar por você. E a partir do momento que ela pensa por você, ela meio que deixa o seu lado criativo atrofiado.